Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje. Este programa que tem o objetivo de incutir fé no seu coração para que você tenha muito sucesso e muita vitória na sua vida, não é? Através da palavra de Deus que você aprende neste programa, é isto mesmo que você vai obter. Você que nos acompanha pela primeira vez, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você tenha algum problema, alguma situação, já procurou solução em vários caminhos, mas ainda não encontrou? Então fique conosco até o fim deste programa, porque certamente hoje Deus vai falar com você. Se você necessitar de ajuda, pode enviar o seu pedido de oração para os nossos contatos. Temos aí o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800, e temos também o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Você pode tanto ligar para o nosso número ou para o número do WhatsApp, como também enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, se assim você desejar e o que você preferir, não é? Através dos mesmos contatos, você pode enviar o seu testemunho, contando algo de bom, uma boa notícia que você tem aí para compartilhar conosco, e o seu testemunho com certeza vai encorajar outras pessoas que possam passar por problemas semelhantes aos teus e que agora já está tudo resolvido, não é? Então compartilhe conosco o seu testemunho. Através dos mesmos contatos, se você ainda não frequenta uma Igreja Maná, pode ligar para nós que a nossa equipe vai te ajudar a encontrar a Igreja Maná mais próxima de você, ou então, quem sabe, até começar a participar de um grupo familiar, seja ele físico ou online. O importante é você encher o seu coração com a palavra de Deus. E falando em encher o coração com a palavra de Deus, é isso que nós vamos fazer agora mesmo com o apóstolo Jorge Tadeu. Então, nós vamos estudar o Apocalipse mais uma vez e hoje vamos falar sobre perseguição, o que é isso, porque é que há perseguição, etc. Bem, para nós entendermos o Apocalipse, temos que entender que o Apocalipse vem do grego apocalipsis, quer dizer revelações, segredos de Deus. Então, Jesus, ele próprio apareceu ao apóstolo João, na ilha de Patmos, para que ele escrevesse uma série de coisas, que no global se chama o Apocalipse, e que constitui, portanto, os grandes segredos de Deus para que nós possamos estar avisados acerca do fim do mundo, acerca da guerra que existe no planeta, etc, etc. Quando Jesus apareceu, foi de uma forma extraordinária. Depois, a primeira coisa que Jesus fez a seguir foi dizer ao João para escrever cartas, uma carta a cada uma das 7 igrejas aqui mencionadas. E não é que eram documentos históricos, mas são coisas que falam das igrejas do antigamente, do hoje e do futuro, de forma, vamos dizer assim, catalogada. E fala de situações que acontecem no mundo, em várias partes do mundo, e eu já mencionei isso, portanto não vou tornar a falar sobre isso. Mas depois o apóstolo foi levado a um lugar onde estava o trono de Deus, e estava lá um livro com 7 selos. E, abertos os 7 selos,
só o Cordeiro tinha o direito de abrir os selos. Abertos os primeiros 4 selos, vemos 4 cavalos, e depois do 5º selo, quando se abriu, o João viu mártires, pessoas que foram mortas, estavam no céu, mas que morreram por grande maldade feita por homens anticristos aqui no mundo. E depois, aberto o 6º selo, o apóstolo viu, não é? Entre outras coisas, que, no capítulo 7, versículo 9, que havia uma multidão sem conta, eram tanta gente, não havia como contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam diante de Deus, todos vestidos de branco, quer dizer que estavam salvos, e que tinham vindo de uma grande tribulação. Ora, já vou dizer também o seguinte: o Apocalipse, para ser entendido, tem que se compreender que é a explicação do que é que está a passar na Terra. E que tem conteúdos, fala de assuntos que vão desde Gênesis até o fim do mundo. Apocalipse não é como eu julgava, que era, como muita gente se calhar também pensa, que é, há dia tantos, às tantas horas, começa o evento do Apocalipse. Não, o Apocalipse é falar de um conjunto de segredos, de situações que estão a decorrer. O mundo está em guerra, uma guerra cerrada entre o cavaleiro do cavalo branco, no Apocalipse 6, e os outros 3 cavaleiros que montam o cavalo vermelho, o cavalo negro, o cavalo amarelo. Estes 3 são demónios, braços direitos do dragão ou do diabo, que só vêm para matar, roubar e destruir. Quando o diabo tentou a Eva, ele conseguiu enganá-la, dizendo que, olha, Deus disse para não comeres daquela árvore, porque senão tu vais ser como Deus. Isso era o sonho do diabo. Ele fez uma guerra lá no céu, usou-se de anjos para tentar ganhar a Deus, claro que ninguém ganha a Deus, e por isso ele foi expulso. E conseguiu que a Eva acreditasse nessa coisa, de querer ser igual a Deus. Claro que é uma rebelião que Deus não tolera, e, portanto, ela foi expulsa do paraíso, da presença de Deus, o marido é a mesma coisa. E então nós nascemos num planeta em que o príncipe deste século, desta temporada, é o diabo. Mas o cavalo branco é montado por Jesus, está sempre em guerra contra o diabo para tentar ganhar pessoas que o diabo quer arrastar para o inferno. E se você entender esta situação, você vai entender o que é que se passa no mundo. Porque no mundo há 4 forças. A igreja versus o sistema do mundo. O sistema do mundo, a Bíblia fala no Apocalipse, Jesus fala que é a besta, que é a Babilônia, que é a prostituta, é o sistema do mundo. Por que é isso? Porque eles normalmente são contra Deus, não querem Deus, querem as suas próprias leis e fazem coisas que são abomináveis para Deus. Nós estamos aqui na Europa e aqui, como eu estava a falar aqui com os bispos, é o epicentro dessa grande guerra. Também foi aqui da Europa que nasceu muita coisa de Deus e também agora do diabo. Então uma guerra feroz. E a Europa hoje, nos dias de hoje, é 100% esta situação da Babilônia, com leis que são absolutamente contra Deus, princípios imorais, pessoas que falam uma coisa, democracia e parlamento, representantes do povo, etc., mas às escondidas, através de sociedades secretas, fazem toda a sorte de planos e de projetos
para usar-se do seu poder, da sua posição, dos dinheiros do Estado, para o seu próprio fim, para os seus negócios, para empresas público-privadas, para tirar através de impostos e não só, dinheiro para fabricar os seus negócios. É o que a Bíblia fala. Está a ver? E, portanto, quando nós começamos a entender o que é que Deus está a falar, podemos entender que nós estamos dentro de um sistema viciado. Nós estamos num planeta em guerra entre o diabo e Deus. Deus quer ganhar as pessoas para Jesus, tirá-las do inferno e já neste planeta ajudá-las. E o diabo quer machucar a pessoa e levá-la para o inferno. Ambos têm um desejo, que é pessoas. O diabo quer denegrir a pessoa, a machucar a pessoa, a humanidade. O ser humano é a coisa mais preciosa para Deus. É o ouro de Deus. É por isso que em Laodiceia, Deus disse à igreja, olha, vocês pensam que são ricos porque está tudo bem convosco, têm comidinha, têm emprego, têm casa, mas vocês são desgraçados que não veem o sofrimento das outras pessoas. Porque isso é que é o ouro. Compra o ouro de Deus, que é a vida das pessoas que estão lá fora a sofrer. E põe colírio nos olhos para ver como Deus vê. Então, isto é que é a grande guerra. Hoje nós vamos falar de como o diabo se usa de perseguição e de tribulação. Ele cria situações. Eu vou pedir ali porque baixo, está muito calor aqui. O diabo usa-se de pessoas para fazer perseguição aos crentes, à igreja. O intuito é sempre afastar a pessoa de Deus, fazer com que ela tenha vergonha, porque perseguição é gozar o crente, gozar a igreja, falar mal, dizer que quem é de Deus é um estúpido, um palerma. Que vai à igreja, lê a Bíblia, é um coitadinho. Porque nós, do sistema do mundo, é que sabemos. Nós é que sabemos tudo, está a ver? Não precisamos de Deus para nada. Bem, é só ver os resultados. As pessoas cada vez estão piores, cada vez estão mais amarradas, cada vez estão mais prisioneiras do sistema. Tem tecnologia, tem, mas a pessoa está cada vez mais em tormento. E tanta promessa e nada de bom acontece. Cada vez acontecem coisas piores. Isso é que é o apocalipse. Isso é que é o sistema do mundo. Então o diabo usa-se de perseguição, que é o gozo, o escárnio de pessoas, é falar que quem anda com Deus não é uma pessoa normal. É um coitadinho. O intuito é que a pessoa que ouve isso, seja lá em casa, seja no emprego, seja através dos filmes de Hollywood, seja como for, fique com vergonha. Então cala-se. Ele vai à igreja às escondidas ou nem vai. Está a ver? E o diabo aplaude e diz, isto é isto que eu quero. Portanto, esta é a guerra. Deus quer salvar as pessoas, levá-las para o céu. E o Apocalipse serve para explicar, olha, estás em guerra. Tu tens que entender o que é que está a acontecer. O diabo está-te a enganar. O diabo usa-se de pessoas para te enganar. É por isso que eu gosto de dar também o exemplo do touro. O touro é um bicho enorme, vai para a arena e o toureiro apresenta-lhe uma capa vermelha e o touro pensa, este é que é o meu inimigo. E o touro vai e luta contra a capa vermelha. E o toureiro diz, olé, olé, olé. E o bicho vai e luta contra a capa, vez após vez após vez. E o toureiro vai-lhe espetando farpas, e ele cada vez fica pior, cada vez fica com mais dores, com mais raiva, até que fica sem forças, fica cansado, deita-se e o toureiro vai e mata-lhe. É exatamente isso que o diabo faz. Esse é o grande recado do Apocalipse. Você tem que saber onde é que você está. Você anda a ser enganado com capas vermelhas. Quem está por detrás disso tudo é o diabo, que usa-se de pessoas para enganar você,
para fazer com que você fique com vergonha de ser de Jesus Cristo. E a todo tempo o sistema do mundo vai derrotá-lo. Vai fazer promessas falsas, porque o Senhor Jesus explicou, o sistema do mundo é prostituta, é falso, é Babilônia, é mentirosa, engana as pessoas, promete, nunca cumpre. Veja o Estado de Portugal. É só promessas falsas, nunca se cumpre nada, os juízes são corruptos, nada funciona. Está a ver? Depois Jesus também adverte do seguinte: o diabo, chamado também do dragão, tem dois grandes aliados, que é o sistema do mundo, porque ele controla o mundo e induz as pessoas do mundo a fazer negociatas às escondidas, a entrar em esquemas, em aldrabices, mentiras e em guerras. E as guerras, para você saber, são sempre entre os poderosos. Entre lá de cima querem roubar uns aos outros. E falam tanta coisa, apontam o dedo para a China, apontam o dedo para a África, mas quem está em África a continuar a roubar petróleo, minério, madeiras, etc., são os europeus. E por aí exércitos para, dizem isso na televisão, para defender os valores daquele país, coitadinhos. Não estão lá para isso nada. Estão com montes de exércitos de europeus para garantir o petróleo e os, e os minérios da Europa. O que é a guerra do Iraque, do Afeganistão? É sempre a mesma coisa. É a guerra de que estamos a falar. O diabo engana as pessoas. O diabo quer machucar as pessoas e usa-se desse seu aliado, que é quem faz parte desse sistema, da governância. Sempre foi assim. Mas depois tem a igreja falsa ou a igreja prostituta, que não há só uma. Claro que as pessoas dizem que a Igreja Católica é uma delas, e é. Porquê? Porque é aliada do sistema. Uma igreja, para ser verdadeira, tem que pregar a toda a gente o mesmo que Deus diz. Isto está bem, aquilo está mal. Ora, quem está em governança não quer que nenhum sacerdote dito de Deus vá dizer que eles estão mal, que eles são corruptos, que aquilo não se faz. Então eles controlam a igreja. Então, se não conseguem controlar uma igreja, eles fazem guerra à igreja. Então, porquê é que uma igreja é prostituta aos olhos de Deus? Porque ela não tem Deus. E como não tem Deus, tem que pôr fatiotas, a ver, chapéus e poses e modo de falar e coisas assim, para substituir a unção de Deus. Veja Jesus. Jesus não usou roupa nenhuma especial, nem poses especiais. Quando se olhava para Jesus, ele parecia uma pessoa igual às outras. A grande diferença estava na unção. Quando Jesus falava, as pessoas sentiam, esta é a verdade. Quando Jesus orava, as pessoas eram curadas. Se isso acontecer numa igreja, Deus está na igreja. Se isso não acontece, Deus não está lá. Então a igreja prostituta é aquela que é aliada do sistema político, para o povo ser enganado. Lá está a capa vermelha. Está a ver? E, portanto, o diabo usa-se dos dois aliados para dizer ao povo, isto é que está certo, o resto não está bem. Essas igrejas para aí são seita. Já o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, também chamava a igreja verdadeira de seita, porque ele fazia parte da igreja tradicional do país dele. Mas Jesus apareceu-lhe e disse, não, tu é que és uma seita. Esta gente é de Jesus. Então ele foi inteligente, coisa que há pessoas que não são inteligentes. Porque quando a pessoa é confrontada com a verdade, tem que optar por Jesus. E Jesus foi bem claro. Ele não veio trazer paz. Mesmo numa família, ele veio trazer separação. Quando alguém entrega a vida de Jesus numa casa, numa família, há de haver quem goze e quem queira seguir Jesus. E a propósito, há lugares onde quando uma pessoa de família se converte, vem toda a família a Jesus. E depois, a meio caminho, o diabo quer desmantelar essa situação e criar divisão dentro da família. Então, uns deixam de vir à igreja porque se escandalizam com qualquer porcaria e os outros não.
Tudo isso é guerra. Guerra entre o cavaleiro de cavalo branco e os outros. Esse é que é o recado de Deus do Apocalipse. E depois Deus diz à sua igreja, ao seu povo, aparta-te do sistema do mundo. Ou seja, não é que eu não ando no mundo, eu tenho que comer, tenho que viver, mas não aceites esses princípios. Não sejas parte do sistema, não queres ser como eles. Não tem vergonhas de ser de Jesus. Fala o mesmo que Deus fala, vive como Deus te diz para viveres. E não te vergonhas, porque se tu envergonhares Jesus, Jesus também se envergonha de ti. Então, a família é uma situação sempre complicada, porque quando Jesus entra numa casa, através de alguém, não é? Essa pessoa fica cheia de Deus, vai falar à família. E se calhar metade da família não quer nada com Deus. Fica a gozar. Fica a dizer a mim ninguém me vira. Tu és maluco, tu estás numa seita, tu não estás nada bem. É isso que acontece. Quem está por trás disso é o diabo, que usa de capas vermelhas, usa de pessoas para fazer isso. Portanto, o Apocalipse é avisar, olha, ser esperto, ser inteligente, sabe o que é que está por trás, porque é que está isso a acontecer. É o diabo que não quer que tu andes na igreja, não quer que tu venças. O diabo quer te arrastar para o inferno e neste tempo já te a machucar. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, essa é a grande luta. Quando nós vemos, por exemplo, a história de Daniel, no tempo do Velho Testamento, foi um rapaz que cresceu sempre com Deus. Nunca se envergonhou. Então, Deus o fez prosperar cada vez mais e mais, até que no tempo de Dario, do rei Dario, ele era um dos principais. Ele era um dos principais príncipes. Havia vários príncipes, porque o Dario mandava, vamos dizer assim, no mundo de então. Era um império muito grande e Dario era o dono, vamos dizer assim, o governador, o imperador de muita gente. E ele tinha 120 presidentes sobre todo o seu reino. 120 presidentes. Cada presidente governava, se calhar, um estado, uma grande região. Mas, sobre os 120 presidentes, tinha 3 príncipes, que eram os braços direitos do grande rei. Eram esses 3, que mandavam nos 120. Ora, diz aqui a história, né, do Daniel 6, que o Daniel, porque se é de Deus, tinha o Espírito de Deus, era mais sábio. Conseguia coisas extraordinárias, acima da média e acima dos outros. Então, o rei gostava imenso de Daniel. Ele era o preferido. Isso traz grande inveja. Traz grande inveja dos outros. Então os outros pensaram, como é que vamos tramar, amarrar este homem? Como é que vamos tirá-lo daqui? Como é que vamos fazer para o prejudicar? Isto tem que acabar. E pensaram, bem, se for de acordo com o trabalho, se for de acordo com o trabalho no ministério aqui, não vamos encontrar nada, porque ele faz tudo bem. Então temos que ver na religião dele. Ele é muito religioso, ele leva Deus a sério, não se envergonha de ser de Deus. Então vamos aqui fazer uma lei às escondidas, a dizer que se alguém orar a Deus, ele tem que ser preso. Mas, como é evidente, este decreto tinha que ser escondido no meio de montes de papéis, em que o rei, acreditando naqueles governadores ou presidentes, acredita, assina, porque não vai conseguir ler tudo, e assinou. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram fazer passar uma lei que dizia que
ninguém pode orar a Deus. O Daniel soube disso. E, aliás, quando o rei ficou ciente da maldade que os outros cometeram, ele tentou tentou apagar essa lei. A lei que ele assinou. E os outros disseram, não, então não posso fazer isso, está assinado. Então o rei ficou furioso com os outros. E, seja como for, Daniel, perante a lei, ele disse o quê? Eu envergonhar-me, negar a Deus? Não. Ainda abriu mais as janelas e orava bem alto. Tinha comunhão com Deus bem alto para que toda a gente soubesse. Eu, Daniel, sou de Jesus. Não vou cá dobrar o joelho. E claro, como a lei dizia, se fizeres isso, vais para um buraco cheio de leões, pegaram nele, puseram num buraco cheio de leões. E portanto, o diabo, quando vê que alguém segue a Deus, faz o que Deus diz. Ele usa-se de pessoas, colegas de trabalho, patrão, para pôr a pessoa crente, fervorosa, num buraco cheio de leões. Força de expressão. Para o tramar, para o prejudicar, para lhe roubar direitos, a promoção, despedir. A ver? E há pessoas crentes que são uns crentes deslavados, que não entendem que se cederem já perderam. Tudo que você ceder, você já perdeu. Mas o que você não ceder a Deus, perante Deus, Deus lhe dá a vitória. E esses maldosos sempre acabam por perder a batalha. Este é o grande recado do Apocalipse. Porque o cavalo branco vai defender a si, se você não se envergonhar, se você fica a pé, eu sou de Jesus, não me envergonho. Qual é o problema? O cavalo branco vai lutar contra os outros cavalos, são os demónios, que querem pôr você em baixo, querem machucar, prejudicar, mas o cavalo branco sai para vencer. Mas se você ceder, o cavalo branco, o cavaleiro, então fica lá na tua. E a pessoa já perdeu. Daniel, ele não cedeu. Aí a lei diz que eu não posso orar a Deus, pois eu vou orar de janela aberta e vou orar bem alto. E claro, aquela lei injusta, maldosa, foi posta em prática e foi colocado num buraco cheio de leões. E agora o que acontece? Acontece que Deus estava lá. Esse é que é o recado do Apocalipse. Se você andar com Deus, no meio de uma tribulação terrível, você é sempre protegido. Deus pode não tirar você do problema, mas dentro do problema você vai ter Deus e nenhum mal lhe vai fazer. Nenhum mal lhe vai acontecer. Está a ver? Já o Mesaque, Sadraque e Abednego, por não negarem ser de Jesus, não negarem perante o grande imperador, o rei Nabucodonosor, à frente de uma multidão, numa grande festa, eles não se dobraram à estátua. E o que é que o rei fez? Pô-los numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente que nunca. Mas eles não cederam. O que aconteceu? Jesus apareceu na fornalha, eles não ficaram queimados, nem um cabelo se queimou. Porquê? Porque o cavalo branco luta a favor de quem está do lado de Deus. Essa que é a grande verdade. Há uma luta. O diabo quer machucar você, quer envergonhar, quer calar a sua boca, quer fazer com que você tenha vergonha de falar de Jesus Cristo. Por que o diabo quer isso? Porque ele sabe que tem os dias contados. Quanto mais ele conseguir calar a boca aos crentes e à igreja, mais tempo ele vive aqui. Esse é que é o problema do diabo. Portanto, quando o diabo vê que alguém é fervoroso e é abençoado e todo mundo vê, quando nós somos de Deus, todo mundo vê. Somos diferentes. Conseguimos coisas que mais ninguém consegue. Então os outros ficam com raiva.
Os outros não querem nada com Deus, ficam aborrecidíssimos. Então ele foi parar um buraco cheio de leões. E depois? Caiu lá dentro. E depois? Nada de mal lhe aconteceu. Porquê? Porque o cavaleiro do cavalo branco estava com ele e vai estar consigo também. Então somente não ceda. Não se envergonhe. E sabe o que mais? Sabe o que é que Deus faz a seguir? Faz com que o rei, de manhã cedo, foi lá triste por causa da maldade que ele próprio assinou. Assinou porque puseram tantos papéis e ele acreditou, assinou mais um papel e era aquela maldade. Mandou abrir o buraco, a tampa onde estava lá o buraco cheio de leões e o Daniel lá dentro. Daniel, será que o teu Deus te conseguiu livrar? Oh rei, não te preocupes, meu Deus está vivo, aqui estou eu. E o rei mandou-o tirar lá de baixo e pôs os outros maldosos, mais a sua família. E de imediato, ainda não tinham todos lá caídos, já os leões estavam a comê-los. Ai daquele que se levante contra os ungidos de Deus. Ainda ontem eu ouvi também um testemunho. Alguém que andava a gozar um familiar por ser de Jesus e isto, aquilo, aquilo outro, ficou com cancro, que é o diabo, e mesmo assim não se arrepende. Morreu. A ver? Porquê? Porque a pessoa ou anda com Deus e é protegido ou está sujeito ao diabo. Então, você está a ouvir esta mensagem. Você está a ouvir o Apocalipse. O Apocalipse trata-se de uma grande guerra. Guerra neste planeta. Você nasceu num planeta em guerra. É disso que o Apocalipse se trata. Quando você vê o Apocalipse mais para a frente, você vê que nós estamos numa grande tribulação. Quando se abre o sexto selo, o quinto e o sexto selo, você vê outros segredos. Jesus abre os selos e o apóstolo João viu mais coisas. E viu pessoas mortas por serem perseguidas por maldade, por serem de Jesus. Depois abre-se o sétimo selo e, entre outras coisas, ele viu milhões, bilhões de pessoas de todas as nações, vestidas de branco, tinham saído de uma grande tribulação. Que é a tribulação é essa? É o que estamos a passar. Há pessoas que pensam que a tribulação vai ser não sei quando sei o quê. Não. O que é que você acha que é isto que estamos a passar com o Covid-19? Como é que é possível, de ano para ano, estamos cada vez mais atribulados? Cada vez pior. Cada vez o custo de vida é maior, cada vez há mais dificuldade. Os empresários, os impostos, as mentiras, os esquemas, os juízes, tudo isso é uma mega de uma tribulação. E sabe, Jesus fala do seguinte, que se não fosse Deus aliviar essa carga aos crentes verdadeiros, àqueles que não se vergam, até esse, se calhar, muitos deles iam acabar por ceder porque não aguentavam. É como no tempo de Roma. Ou tu negas Jesus Cristo, ou vais para os leões, à arena dos leões e és comido. E se calhar alguns cederam, mas outros não cederam. Disseram para si próprio, eu prefiro ser comido por leão e viver para sempre com Deus. E hoje é a mesma coisa. Então o que é que acontece? Hoje estamos numa tribulação. E há pessoas que pensam que este ano vai ser melhor. Eu já lhe vou dizer que Jesus disse que vai ser cada vez pior. É como a mulher grávida que tem as dores de parto. A distância entre uma dor e outra cada vez é mais curta. Os problemas cada vez são maiores e o espaço entre um e outro cada vez é mais apertado. Isto significa que o fim do mundo está breve. Mas antes do fim do mundo vai acontecer outro fenómeno chamado o arrebatamento. Diz em João, em Mateus, que Deus vai mandar 4 anjos para os 4 cantos do mundo e eles vão buscar todos os crentes que estiverem vivos na altura, eles sobem para o céu. E num lápis de tempo, fração de segundo, o corpo
sujeito a intempéries e a doenças e tudo isso, é transformado noutro corpo, chamado glorioso. E vai viver para sempre com Deus. E há de haver aí uns crentes deslavados que ficam por aqui e vão sofrer ainda mais e depois eles têm que se haver com Deus. Seja como for, o grande recado de Deus é para o povo de Deus: olha, não faças parte do sistema do mundo. Segundo, não andes na igreja falsa. Terceiro, não queiras ser nem aceites o sistema do mundo como ele é. Anda comigo. Quarto, anda comigo. Está dentro da arca de Noé, porque então eu te vou proteger. Eu vou ser o teu Deus. A tempestade, as tribulações estão aí, mas tu ficas à parte protegido e abençoado. Aquele que dá ouvidos a Deus e anda com Deus é abençoado. Ele fica por cima, não por baixo. E a Malaquias diz que naquele tempo que eu fizer, que é este tempo, que Deus está a trazer castigos, ou, conforme os outros selos, o 7 também diz, fala das taças da ira de Deus, fala o que aconteceu, por exemplo, ao faraó, com as pragas. Essas pragas só atingem os anticristos, porque não querem nada com Deus. Porque são como que avisos. Mas se nós andarmos com Deus, estamos protegidos e abençoados. E nesse dia, diz aqui em Apocalipse, que veremos a grande diferença entre os justos e injustos, os que andam com Deus e os que são os anticristos. E nesse dia veremos a grande diferença porque eles estão a perder tudo e os crentes verdadeiros estão a conquistar. Há transferência, inclusive, de riquezas. Essa riqueza não é para nós sermos ricos, construir o nosso reino, mas é para nós construirmos mais igrejas, mais programas de televisão, mais filmes, para pregar o Evangelho ao maior número de pessoas, para que elas se escapem, para que elas sejam advertidas, para que elas façam a escolha certa. É disso que se trata o Apocalipse. E pronto, esta é a minha exortação: ande sempre com Deus. Se ainda não anda com Deus, ou se não tem a certeza da sua vida, telefone, busque a Igreja Maná mais perto de si, peça aconselhamento pastoral e vai ver como tudo vai mudar para melhor. E lembre-se, estamos num planeta em guerra. Logo, logo o mundo vai acabar. Quem tiver entregue a vida a Jesus recebeu um substituto que morreu por si, porque senão no dia do julgamento final você vai ter que ser condenado. Todos pecamos. Mas não é só entregar a vida a Jesus. Ouça isto, você tem que prevalecer até o final, disse Jesus. Andando com Deus e não sendo do sistema. A ver? Não anda, inclusive, numa igreja prostituta. Anda na igreja certa. E pronto, vamos aqui ouvir uma música que tem a ver com isto. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer.
Então, agora é hora de nós orarmos por si que está em aflição, que está doente, tem problemas. Você que escreveu, telefonou. Ou você que não escreveu nem telefonou, mas está a pedir ajuda a Deus. Deus é bom. Deus é Deus para quem nada é impossível. Ande com Deus. Não quer apenas ser curado. Ande com Deus. A ver? Agora, fé é eu acreditar, não é só que Deus existe. Acreditar aquilo que Deus diz funciona sempre. E Deus diz que cura todas as pessoas. Deus diz que resolve todos os problemas. Deus diz que nada é impossível para Deus. Nem para quem crê. Por isso nós vamos fazer a oração da fé agora mesmo. Estenda a sua mão sobre mim. E diga, Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o teu poder, a minha libertação. Recebo agora o meu milagre. Amém e amém. Agora sou eu que vou orar. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade, sai desses corpos. Ordeno a todo espírito de bruxaria, feitiçaria, dobra o teu joelho, eu quebro e arraso todos esses pactos que estiverem em funcionamento na vida dessas pessoas. Eu ordeno a todo o problema que desapareça, dívidas desapareçam. Ordeno essas situações, fiquem resolvidas em nome de Jesus. Amém e amém. E agora ouça, agarra a mão de Deus. Esta música que vamos ouvir é muito bonita, diz, segura na mão de Deus, anda com Deus. Vem à casa de Deus, procura a igreja Maná mais perto de ti, pede ajuda, aconselhamento e olha, estava-me a lembrar ainda há bocadinho do Apocalipse. Diz que nos dias do Noé, as pessoas também não ligaram nenhuma ao Noé, quer lá saber. O homem é maluco, nós é que sabemos como é que a água chega lá acima. Não. Comiam, bebiam, festa para aqui, Big Brothers para lá, programas de televisão, não sei lá das quantas, mas aconteceu o que Deus disse. Portanto, ande com Deus, segure na mão de Deus. Vamos ouvir a música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Você diz assim, apóstolo, eu acredito em Deus, mas não sei se estou salvo. Então ouça, salvação só vem por Jesus. Ele é o único que pode salvar você. Por isso baixa a sua cabeça e diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz e derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu admito. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. Vamos ver. Eu sou a Liriane, estou aqui na Igreja do Porto com a Marta e o Ramon, que tem um testemunho para nos contar. É verdade. O nosso testemunho é acerca de finanças. O meu marido trabalha na construção civil, é um empresário, e nós estávamos numa semana em que o meu marido estava à espera que viesse um dinheiro de um fornecedor, de um cliente. Entretanto, o dinheiro do cliente nunca mais vinha hoje, vinha amanhã, vinha depois, e nós precisávamos de dinheiro para ir comprar
as coisas para o dia, precisávamos comprar leite, fraldas, essas coisas, estava tudo já no limite. Entretanto, ele chegou a casa desse dia de trabalho e disse: o cliente não me pagou. Eu disse: pronto, e como é que vamos fazer? E ele disse: não te preocupes, vamos colocar nas mãos de Deus, que Deus vai fazer a sua parte. Um homem sábio, né? Porque talvez fosse outra pessoa, já ia ficar preocupado, já ia murmurar, já ia reclamar e poderia até perder a bênção. E o que aconteceu, Ramon? Eu, por acaso, o que acontece? Visto que era uma roupa que eu nunca usei há muito tempo, eu peguei, por acaso, tirei assim, pus uma calça qualquer. Quando eu peguei, fui tomar banho, quando eu retornei, quando eu fui pegar nas costas e vestir, tinha lá 200 euros. Um maço de dinheiro lá. Exatamente. E depois, além disso, todos os clientes aí pagaram, todo o dinheiro que estava amarrado foram logo libertados outra semana a seguir. Isso porque vocês nunca, mesmo passando por esse aperto financeiro, nunca deixaram de honrar Deus? Não, sempre cumprimos com nossos dízimos, né? Com as nossas ofertas. E a gente sempre acreditamos em Deus. A gente sempre esperava que vinha de qualquer maneira, porque a gente sempre cremos em Deus. É por isso que isso nunca, em relação à finança, nunca deixou de faltar para a gente, porque a gente sempre acreditamos, sempre cremos em Deus em relação à finança. E depois o milagre apareceu. O milagre apareceu, o dinheiro apareceu, eu fiquei super surpreendida, não sabia como é que tinha acontecido. Questionei o meu marido de onde é que apareceu aquele dinheiro e ele disse isto foi um milagre. Entretanto, nós, naquela semana, o cliente veio e pagou, ainda nos abençoou com um combinado quase novo, mas um combinado que nós não tínhamos, ainda nos ofereceu. Portanto, fomos grandemente abençoados, não só com o valor que estava em dívida, mas também com o frigorífico que também nos fazia falta. Glória a Deus, é como diz na Bíblia, todo aquele que semeia, colhe. E todo aquele que coloca Deus em primeiro lugar, ele supre todas as necessidades. E como lá no início do programa eu falei acerca dos grupos familiares, se você está deste lado, gostaria de participar de um grupo familiar ou quem sabe entregar a sua casa para um grupo familiar, veja como você pode fazer. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E se você nos acompanha e está passando por um momento mais delicado, gostaria de receber ajuda, saiba que nós temos disponível para você a consulta pastoral, onde você vai falar com um dos nossos pastores treinados para te dar a palavra de Deus e te ajudar a vencer nesta situação ou neste problema. Se quiser marcar a sua consulta pastoral, veja como pode fazer. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E para você que está deste lado, não tem uma igreja maná perto de você, saiba que nós temos disponível para você a igreja online, a sua igreja sem fronteiras, não é? Nós realmente alcançamos muitas pessoas através da igreja online, então utilize essa ferramenta para evangelizar também, se você já tem uma igreja maná próxima de você. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco.
À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. E nós temos uma plataforma exclusiva para as nossas crianças. É a Curiacos Kids, com desenhos animados 24 horas por dia para a sua criança ter sempre ali um desenho, um filme, como deve ser, não é? Então veja esse spot para conhecer melhor a Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal para todas as crianças com séries, desenhos animados e música 24 horas por dia. Podes saber tudo o que vai passar na programação do site. Passa momentos incríveis e agita os teus dias, ao mesmo tempo que conheces o espetacular mundo da Bíblia. Vai a curiacos-kids.com e diverte-te. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Vamos lá! Are we still on time, bro? Show it, yeah. Just the right time. Yeah. Esse é o tempo certo. Tempo de mudança está no tempo certo está no tempo de mudança. Esse é o tempo certo. Tempo de mudança está no tempo certo está no tempo. É tempo certo do evangelho pleno. Crentes quentes marchem sem receio. Somos muitos nesse exército, dispomos de vários meios para fazer notório esse mistério. Yeah, portanto reitero que é tempo certo do evangelho pleno. É a palavra sagrada propagada por fortes ventos de mudança. Ceifeiros ungidos resgatam almas e apresentam-nas diante do trono da graça, onde a transformação de vida, a cura de vida, a restauração da paz e harmonia no seio das famílias. É tempo da primazia do Espírito Santo. É tempo da demonstração do poder do alto. Isso não é mera retórica. Cristo está às portas, manados para o planeta, obediência e visão apostólica. Crentes manados para o planeta, obediência e visão apostólica. Esse é o tempo certo. Tempo de mudança está no tempo certo está no tempo de mudança. Esse é o tempo certo. Tempo de mudança está no tempo certo está no tempo. Já nem se pensa para mim quando humanos me dizem que não conseguem mudar para a direção do coração. Sem as notas da carteira, e se quiseres mudar os frutos, vê se muda a sementeira. Na verdade só falamos essa língua que aprendemos. O que ouves, o que vês são as tuas influências. Se controlas isso, tu vais mandando as perguntas. Como é que miúdos bem educados e do nada marginais? Isso vem em toda hora, isso passa em todos os filmes. Predadores em Hollywood não têm família estável. Refugiam-se em drogas para esconder tamanha dor. Depois disfarçam dizendo que isso é tudo coincidência. E se quiseres ser como eles, vais sofrer o que eles sofrem. Vais ter que pagar o mesmo preço que eles pagam. Pensa nisso. Nem é preciso dizer mais nada. As cartas estão na mesa. Esse é o tempo certo. We ain't playing with this team. It's the right time. Esse é o tempo certo. Time to promote change. Change your mindset. Este é o tempo de derrubar o sistema faraónico, de estender a mão e ajudar o próximo, com o poder divino mudar corações, presenciar o derramamento do Espírito Santo entre as nações. Este é o tempo de atitude, não importa a alteração do preço do crude. Esta terra mana leite e mel, sobre obediência bênção cai em granel. Isso não é capitalismo, isso não é socialismo, isto é cristianismo. Gotta stand up, missionários. Ganhar almas é ser visionário. Ser rico é juntar tesouros nos céus, todos os dias ter um encontro com Deus. Pois Cristo ofereceu a si mesmo, imaculado. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto. Esse é o tempo certo. Tempo de mudança está no tempo certo está no tempo de mudança. Esse é o tempo certo. Time to promote change. Change your mindset. Esse é o tempo certo.
Tempo de mudança, tá no tempo certo, tá no tempo de mudança. Esse é o tempo certo. We ain't playing with these things. It's the right time. Esse é o tempo certo. Time to promote change. Change your mindset. Esse é o tempo certo. E assim nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa Basta Crer, por isso encorajo você a não perder. Tchau, tchau! Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem e confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer.